Você vai conhecer agora um fazendeiro de Minas Gerais que dedicou boa parte da vida a um projeto ambiental. O foco é combater erosão, plantar árvores e, com isso, aumentar o volume de água da propriedade. Quem conta essa história é o José Hamilton Ribeiro. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma formação rochosa já foi notícia. Estudantes encontraram o fóssil da espécie de um dos maiores dinossauros do Brasil, que é o Uberaba Titã Ribeiroi. Essas rochas aqui têm entre 72 e 65 milhões de anos. E aqui é o lugar ideal para se achar dinossauro. Mas desse solo não vem só notícia boa. O geólogo Luiz Carlos, com assistência do Corpo de Bombeiros, desceu para examinar as paredes desse buracão. São arenitos. São rochas formadas por grãos de areia de quartzo que são soltos praticamente. Qualquer fluxo aquoso descola grão a grão, vai havendo uma infiltração, esse suco vai se aprofundando até formar essa cratera que a gente chama de vossoroca. Engenheiro agrônomo, assim que pôde, o Marco Túlio Paulinelli comprou uma fazenda com vossoroca. O pai dele disse, não compre, você vai quebrar. Você quebrou? Por enquanto ainda não, Zé. Ainda não. Como que se ataca a vossoroca? Vossoroca, Zé, não se ataca, se defende. Faz uma proteção para a natureza fazer a parte dela. Você já tem uma vossoroca assim meio dominada aqui na fazenda? Temos uma já bem dominada. Dominar uma vossoroca é só uma das preocupações desse mineiro de Iguatama e que sonhava viver em Uberaba. Já fui garçom. Para conseguir cursar agronomia, além de garçom, Paulinelli conta que teve de ser mascate, barbeiro, palhaço e até mágico. Fiz curso de mágica. E mágica ele fez mesmo depois de formado. Como engenheiro agrônomo, Paulinelli trabalhou numa empresa de fertilizantes cujo subproduto era o gesso. Era um estorvo. O gesso era dado de graça, mas muito produtor rural não ia buscar para não pagar o frete. Todo dia, ao chegar ao trabalho, Paulinelli via uma montanha de gesso maior do que essa. Ele então teve a ideia de vender aquilo que não queriam nem de graça. O químico Djalma de Souza, pesquisador da Embrapa Cerrados, já estudava os efeitos do gesso no desenvolvimento das plantas, quando foi procurado por Paulinelli. Algodão dobra a produção, trigo dobra a produção. Então ele vira um broco e falou assim, nossa, se eu for vender esse negócio, eu vou montar um sistema de entrega, né, todo, vou montar balanças, tudo, vou ganhar dinheiro. E aí foi o que ele fez, ele buscou a gente aqui, nos ajudou no início das nossas pesquisas, ele nos financiou. Então foi um trabalho muito bonito de divulgação da ideia, da técnica, né? Ele saiu na frente de todo mundo. O gesso, ele aprofunda o sistema radicular. Vem um veranico, a raiz que está mais profunda, ela aguenta mais o veranico. Quando você começou a sua empresa, quanto de gesso a agricultura brasileira absorvia? Naquela época era muito pouco, em torno de 70 mil toneladas. E hoje? Hoje, em torno de 5 milhões e 500 mil toneladas. Resolvido o negócio do gesso, Paulinelli foi cuidar de fazer renda também em seus 1.500 hectares de terra. Mexe hoje com leite tipo A, gado de corte, produção de móveis de eucalipto plantado na própria fazenda. Mas o trabalho que Paulinelli mais valoriza é o que chamam de fábrica de água. Começou há 36 anos, quando teve de encarar as vossorocas da primeira fazenda que comprou. Aqui, Zé Hamilton, dá para que ver uma área que nós protegemos vossoroca, né? Tanto de cá como de lá, são duas vossorocas. Era um buracão, você está vendo? É uma profundidade, lugares mais profundos, tem 12 metros de profundidade. E qual é a situação hoje? Essa que você está vendo aí, Zé Hamilton, já está em fase de recuperação, né? Já está nascendo as árvores. E o que tem aqui de serviço? Nós fizemos aqui mais de 4 quilômetros de curva de nível, fizemos mais de 30 bolsões para proteger as vossoroca. Curva de nível é uma técnica conhecida.
usada na agricultura para proteger o solo e evitar a erosão. A água correndo no mesmo nível do terreno vai amansando, não faz enxurrada. E isso favorece a infiltração no solo. Infiltrar é palavra-chave no controle de erosão. Vamos chegar ali naquele ladrão. Os tais bolsões que Paulinelli abre servem também para reter a água da chuva e ajudar nesse processo. Os bolsões são interligados e de dois tipos. A diferença está na posição do ladrão. O bolsão comum, o ladrão em cima e o de segurança embaixo. E o que significa isso? É porque se está num período chuvoso, já está passando um para o outro e todos cheios, então aquele lá embaixo o ladrão tem que estar embaixo, porque sempre ele vai estar vazio depois que para a chuva. Uma terceira e decisiva ação contribui para que vossorocas desse tipo se transformem em áreas recuperadas: o plantio de árvores. São 4,5 hectares plantados com espécies nativas. 126 variedades. Tem copaíba, pinha do brejo, pau-brasil, mirindiba. O projeto conta ainda com um aliado surpreendente, o jambolão, uma árvore de origem indiana e que é até desvalorizada pelo homem do campo porque, segundo dizem, faz muita sujeira na porta. É material orgânico, então. Dr. João Galbiati, da Unesp em Jaboticabal, faz agora um estudo sobre essa planta. Não permite o impacto excessivo da água de chuva. Olha a quantidade de folha que nós temos aqui e veja a grande concentração de raízes que tem na superfície e em profundidade. E essas raízes, elas são canais de penetração de água no solo. E a decomposição dessas folhas vai se tornar em nutriente para enriquecer esse solo. E não só folhas, frutos também. Às vezes no chão, por causa da serrapilheira, a gente não vê o jambolão. Mas afastando as folhas, dá para ver que o fruto do jambolão está aí. Então esse solo aqui, a cada safra de jambolão, de fruto, ele se torna mais fértil. Curva de nível, bolsões, árvores. Isso que ajudou Paulinelli a controlar as vossorocas da fazenda foi alimentando um lençol freático e protegendo as águas da propriedade. O rio Borá, que nasce aqui na fazenda e ajuda a abastecer de água a cidade de Uberaba, sempre teve vazão maior que seu afluente, o Borazinho. Porém, um dia, no auge da seca, 4 anos atrás, o André, que estava fazendo um serviço de trator aqui no alto, procurou o Paulinelli com uma notícia espantosa. Falei, Paulinelli, eu acho que o Borazinho está com mais água do que o Borá. Ele falou, mas será que é mesmo? Falei, é verdade, eu acho que é. Não, fiquei muito feliz, mas muito feliz, estava esperando isso. Com 2 de já. O que nós fizemos? Nós começamos a fazer a medição toda quinta-feira. O que a medição mostrou para você? Mostrou, Zé, que o vermelho é o Borazinho, o azul é o Borá. Aconteceu que quando chegou o período da seca, o Borazinho passou mais água do que o Borá. Por quê? Na área do Borazinho, nós fizemos curva de nível e bolsões. Então a chuva ficou retida na área do Borazinho. E ele então não sentiu tanto a seca? Não sentiu, porque o lençol freático estava abastecido, a água não foi embora. O próximo passo é fazer na área do Borá o que foi feito no Borazinho. Na cabeceira daquela vossoroca enorme que a gente viu no começo da reportagem, o trabalho começou recentemente. É uma área apartada da fazenda que o pessoal chama de sertão. O Selmo Eliano já abriu cerca de 800 bolsões para ajudar a reter e infiltrar a água da chuva no solo. E essa conta pode chegar a 1.500 bolsões. Do alto, lembra uma paisagem lunar. O Selmo, você fica o dia todo aqui sozinho. Eu, a pá carregadeira e Deus.
Esse trabalho na fazenda Agronelli tem chamado a atenção de setores diversos. A Codal, empresa de saneamento de água de Uberaba, se tornou parceira nessa empreitada. Ajuda inclusive pequenos produtores que vivem no entorno do rio a construir curvas de nível e bolsões. Nós temos uma contribuição com aquele projeto da fábrica de água de 8% a mais do rio Uberaba no período da seca, e isso é uma coisa extraordinária, porque realmente nós estamos vivendo ali, preservando 300 hectares e fazendo uma fábrica de água. Animado com o resultado desse projeto, Paulinelli decidiu criar um outro. A água é clarinha, limpinha e aparentemente potável. Mas há um detalhe incômodo. Essa mina, na seca, ela seca. Está em curso um trabalho para transformar essa mina intermitente num curso perene de água. Agora, construir um corguinho novo não é pretensão demais? Não, Zé, não é não. Isso aqui nós estamos fazendo com muito critério, com muita determinação, e isso está fazendo que, durante esses últimos 10 anos, cada ano que passa, ela está diminuindo o período de seca. E nós acreditamos que continuarmos esse trabalho, daqui 8, 9 anos, ela vai perenizar. Paulinelli traz tudo anotado. Se nós conseguirmos aumentar 20%... A ideia é usar a experiência nessa mina para criar um serviço de consultoria. Vamos imaginar que depois de 19 anos nós conseguimos produzir 200 litros de água a mais. Então alguma pessoa chega e fala assim, eu quero colocar 500 litros de água no rio Uberaba. Então nós vamos dizer, olha, você vai ter que adotar uma mina A, a mina B, e você vai gastar X. Porque nós sabemos tudo que nós gastamos durante esses 19 anos. Sim. Então só a gente extrapolar os dados para outro local. Paulinelli sonha grande. Tem já 4 anos que não entra gado nessa área. Do mirante da fazenda, vislumbra uma outra fonte de renda. O Parque Ecológico, que quer criar na área de 300 hectares que ele está no momento regenerando. Enxerga também um loteamento com árvores nativas, no lugar daquele calipau. Você vai trazer sua família para plantar as árvores que você quer. Paulinelli fez até um DVD para divulgar seu projeto de produção de água. Colocou uma orquestra inteira em cima do lago para o DVD ficar bonito e para ninguém jogar fora. Paulinelli, você tem serviço para quanto tempo? Ô Zé, ele é eterno, Zé, para que nós possamos deixar um legado para a sociedade.